Olá, queridos, a graça e a paz. Nós estamos aqui no nosso culto e eu quero já dizer que na quinta-feira nós tivemos um culto da vitória abençoado com a palavra do pastor Paulo e nós caminhamos aqui na ministração, na oração. Essa noite você foi abençoado através do louvor, da adoração, através da possibilidade e de você também poder ofertar a Deus. Eu quero, nessa manhã hoje, compartilhar com você uma palavra de Deus, a palavra de Deus para o seu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2. Jesus vai em uma festa de casamento. E eu quero falar um pouquinho hoje com você de alguns princípios que o Senhor nos ensina nessa visita de Jesus, nessa festa de casamento. O texto, aliás, antes de eu ler, eu já quero desafiar você a compartilhar nesse momento, você que está aí nos seguindo pelo Facebook, pelo YouTube, você agora compartilha, se você está sendo abençoado através dessa ministração, do culto, você compartilha com os seus amigos agora, monta uma sala aí, coloque em discussão o texto, coloque em discussão a mensagem, converse sobre a mensagem, isso é muito importante. O texto diz assim, Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 1. Ao terceiro dia, fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tenho mais vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado água. Chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, e seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, para um momento de oração. Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. E nós queremos tomar da palavra do Senhor e tirar dela alguns princípios para nos ajudar individualmente, coletivamente. E entendermos, ó Pai, qual é a sua relação e qual é a relação desse momento com a nossa família, com a nossa vida. E que é a bênção de ter Jesus Cristo dentro da nossa casa, na nossa vida, transformando os nossos fracassos e derrotas em vitória e sucesso. Abençoa todas as famílias que nesse momento acompanham, ó Pai, o nosso culto. Não importa onde estão, que a Tua graça, a Tua bondade possa alcançar essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. João tem o cuidado de dizer o seguinte, com esse sinal, Jesus realizou sinais.
você sempre vai encontrar essa palavra sinais na palavra de Deus. Em especial no Evangelho de João, você vai encontrar 7 sinais no Evangelho de João. É interessante que é claro que todos nós ficamos curiosos porque João fez essa afirmação, né? Com esse milagre, Jesus começou os seus sinais. Com esse milagre, Jesus começou os seus sinais. O que é um sinal? Qual é o propósito de um sinal? O sinal serve para demarcar. Sinal serve para indicar. Por exemplo, há um sinal de partida, um sinal de chegada. Há um sinal de direção logo após o grande sinal de Jesus. Jesus estava aqui. Por que há um grande sinal logo após o milagre? Porque Jesus aqui não estava abrindo uma fábrica de vinho. Jesus aqui não estava interessado qual era o melhor vinho, se era o vinho que o sogro trouxe, se era o vinho que o outro parente trouxe. Não, a importância ali não era dizer qual vinho era melhor. Não era isso. Se era o vinho da Galileia, se era o vinho de Cafarnaum, a questão ali não era o vinho. A questão ali é o seguinte: Jesus começa os seus sinais. Em outras palavras, Jesus começa a colocar as suas marcas. Se você estudar o Evangelho de João, você vai encontrar a palavra sinais, 7 vezes a palavra sinais. A pergunta é: o que é que Jesus quer sinalizar para nós nessa festa de casamento? O que é que Jesus quer mostrar para nós? Nós poderíamos aqui entrar em muitas áreas que Jesus ele sinaliza. Por exemplo, a sociabilidade de Jesus. Como que Jesus se relacionava com as coisas e com a sociedade. Porque aqui, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, ele vai em uma festa de casamento. Detalhe, hein? Não é nem a cerimônia, ele foi para a festa de casamento. Não, nós poderíamos, essa mensagem aqui, é para todas as pessoas que de repente estão em um período da vida dizendo o seguinte: não dá mais, cheguei ao fim, não tenho mais recurso, não dá mais, acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, ele é o grande transformador. Jesus, ele é o grande transformador. Esse texto que nós lemos aqui, quando eu observo algumas frases, algumas colocações de Jesus, das pessoas envolvidas, aquilo que a palavra de Deus deixou registrada para nós. E eu quero aqui, interessante, pegar a primeira sentença aqui. Ela é proferida pela mãe de Jesus. Ela não é proferida por Jesus. Por isso que eu gosto de Maria. Maria sinaliza para nós uma coisa extraordinária, né? Que nós sempre devemos estar debaixo da orientação do Jesus, porque aqui tem duas sentenças de Maria interessantes. A primeira aqui é proferida então pela mãe de Jesus, pegando o texto, que eu chamo de constatação. A festa está acontecendo, de repente começa a acontecer uma movimentação muito estranha. E talvez ali, conversando com o pai da noiva, a noiva, alguém fica sabendo que o vinho acabou. Então a primeira frase aqui que eu quero pegar é a frase de Maria, que chega até Jesus e dá uma sentença aqui, uma palavra, uma constatação. Ela fala assim: não tem mais vinho. Não tem mais vinho. O vinho na antiguidade era sinônimo de alegria. Numa festa, é sinônimo de alegria numa festa. É sinônimo também de sentido para a vida, porque uma vida sem alegria, ela não tem sentido. Uma família sem alegria não tem sentido. Um casamento sem plenitude, sem alegria, não tem sentido. Assim como uma festa sem vinho não tem razão de ser, uma vida sem sentido também não tem razão de ser. Acabou o vinho. É interessante que quem percebe que o vinho acabou,
não é o noivo, não é a noiva, é alguém que está olhando do lado externo. A primeira coisa que eu chamo de o ciclo da renovação, da restauração, de quem quer que seja, da família, do trabalho, da empresa, da minha vida, das minhas emoções. A primeira etapa aqui é uma palavra eu chamo assim, cair em si. Cair em si. Essa palavra nós encontramos lá no livro de Atos, né? Quando Pedro ele cai em si. Você vai encontrar essa frase cair em si 2 vezes na palavra de Deus. Uma com Pedro quando negou a Jesus, diz que ele caiu em si e chorou. A outra é o filho pródigo quando ele está no momento de perdição, no chiqueiro, na sua vida completamente destruída. Ele chega, o texto da palavra de Deus fala assim, diz que o filho pródigo caiu em si. Não, a primeira coisa aqui é a constatação, né? Não peguei peixe nenhum, pesquei a noite inteira, estou lavando as minhas redes. Lavar as redes é o seguinte, eu estou entregando os pontos, não há mais vinho, eles não têm mais vinho. E aí é interessante porque muitas pessoas, elas não percebem que o vinho acabou. Elas não conseguem enxergar que o vinho acabou. Agora, existem os sinais do que o vinho acabou. Por exemplo, você chega numa casa, não tem mais brincadeira. Isso é sinais que o vinho acabou ou que está acabando. Você vê um casamento, você encontra 2 pessoas andando na rua, você percebe que elas são completamente distantes. Não tem mais abraço, não tem mais beijo, não tem mais piada, não tem mais brincadeira. E as pessoas, elas se negam a reconhecer que o vinho acabou. Isso chama-se orgulho. Existem famílias que se negam a reconhecer que o vinho acabou. Você chega para a pessoa e pergunta, está tudo bem? A pessoa fala assim, está tudo bem. Esse tudo bem pode significar muita coisa. Você não tem nada a ver com a minha vida, você não pode resolver o meu problema, eu prefiro que as coisas fiquem como do jeito que está. Está tudo bem, eu já me habituei. Não, pessoas que não percebem por causa do orgulho que o vinho está acabando ou acabou. E eles vivem uma realidade paralela e se negam a encarar a realidade de fato. Eles optam por viver uma realidade do faz de conta. Então essa expressão aqui de Maria é interessante, não tem mais vinho. Todos nós, em um determinado momento da vida, por exemplo, eu vou colocar aqui o casamento. Todo casamento, quando ele acontece, quando ele é realizado, e quando é dado a bênção, todo mundo que casa, assim, recebe uma garrafa de vinho novinha na vida. Aquele casamento é a alegria, é o gozo, é a viagem, é o relacionamento sexual, é a alegria, é os padrinhos vindo, olha que coisa linda, vão construir. E todo casamento que recebe essa garrafa de vinho no começo, um dia o vinho vai acabar. O vinho chega um momento na nossa vida, acaba. Às vezes o vinho acaba numa relação que você tem com a faculdade, de um grande projeto de vida, de construir um sonho, de construir alguma coisa, e de repente na caminhada da vida, aquilo acabou. Não tem mais ânimo, não tem mais disposição. De repente uma família. Qual é o sinal de Jesus, da presença de Jesus numa família? Alegria. Alegria. Não, faz de conta que está tudo bem. As pessoas se negam a perceber que a empresa está ruim. As pessoas se negam a perceber que as finanças não estão boas, que é necessário mudar a metodologia, que é necessário se aperfeiçoar, se reinventar, porque as circunstâncias vai dando sinais. Você já viu pessoas assim que você vê assim, precisa mudar a metodologia, mas a pessoa não percebe que o vinho acabou. Ele comandava a coisa de um jeito no passado, mas agora o vinho acabou. Esse jeito que comanda não está dando mais efeito, não está surtindo mais efeito. É interessante que essa questão do vinho acabar é assim, né? O vinho acaba, as pessoas faz de conta que está tudo bem, e de repente alguém na relação chega e fala assim, está tudo acabado. Não quero mais tocar esse casamento para frente. A pessoa fala, mas como assim tudo acabado?
Eu pensei que estava tudo bem. Pois é, você pensou que estava tudo bem, mas não está tudo bem. Sabe o que acontece, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém acorda de manhã, abre os olhos e diz o seguinte: eu vou me divorciar. Uma pessoa, quando chega e fala assim, eu vou me divorciar, o vinho já acabou há muito tempo. Essa relação já se foi há muito tempo. Ninguém chega assim e fala assim, eu vou embora de casa. Não, isso já acabou há muito tempo. Não, ninguém acorda, abre os olhos e diz, eu vou procurar. Não, não é assim que acontece. Os sinais que o vinho está acabando já existiam, mas o cidadão vive uma realidade paralela, se negando a encarar o fato. Então a primeira coisa aqui que eu vejo, o que Jesus está sinalizando para nós, se nós queremos experimentar o sobrenatural nas nossas vidas, a gente tem que encarar o fato, o vinho acabou ou o vinho caminha rapidamente para acabar. Porque enquanto a gente não reconhece, a gente não é pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Reconhecer espiritualmente que nós não somos autossuficientes espiritualmente. Porque o vinho acabou e o reflexo está aí, né? A pessoa não existe mais prazer, alegria, entusiasmos, né? E aí o que acontece? Quando acaba, a questão toda é o seguinte, o que você vai fazer? Se é um período na minha vida que acabou o vinho, a segunda pergunta é, quem eu vou ouvir? É interessante isso. O vinho acabou, não tem solução. Não. O problema, chegou a hora de decretar falência das suas próprias forças. Não, e aí o que acontece? Essa etapa chama o seguinte, quem eu vou ouvir quando o vinho acaba? Você vai ouvir o seu amigo? Você vai ouvir a cultura? Você vai ouvir a cultura? Não, a cultura vai dizer o seguinte, quando o vinho acaba em um casamento. Não, o que é isso? Você tem o direito de ser feliz. Ser feliz não é direito, meu amigo. Ser feliz é uma conquista em Deus. É uma alegria que nós temos em Deus. Uma pessoa que ela é infeliz no casamento, ela acaba o casamento, ela continua infeliz. Nós não podemos jogar a conta da nossa infelicidade, das nossas frustrações nas costas dos outros. Eu não posso chegar, eu sou infeliz por causa da minha esposa Daniela. Não, se eu estou infeliz, o problema aqui é a minha relação com Deus. Aí o que acontece? Eu vou ouvir a sociedade, o que a sociedade vai dizer? Não, você tem o direito de ser feliz. Existem muitas pessoas aí que iriam reconhecer o seu valor. Não, eu vou ouvir a cultura, eu vou ouvir aquilo que dizem nas novelas, eu vou ouvir o quê? O meu amigo de trabalho? Não. Eu acho interessante isso aqui. Essa etapa eu chamo de realinhamento. Nós temos que ouvir do Senhor, nós temos que aprender do Senhor, nós temos que ir para aquele que tem a fonte de toda orientação da vida. Nós temos que ouvir aquele que tem como dizer o que nós devemos fazer da forma correta. Qual é o problema da política no Brasil hoje, diante dessa crise que nós estamos vivendo? O presidente fala uma coisa, o ministro da saúde fala outra coisa, o governador fala outra coisa, o Supremo Tribunal fala outra coisa. Cada um fala uma coisa. Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Nos momentos de crise na nossa vida, nós precisamos saber onde é que nós vamos buscar os nossos conselhos, e nós precisamos ir para a palavra de Deus, que ela é fonte de vida para todas as áreas da nossa vida. Palavra de Deus. Não, e essa etapa aqui, olha só, é interessante, porque chama-se realinhamento. Realinhamento. É o momento em que a gente tem que tomar uma decisão. Sabe, tem uma mensagem antiga que eu pregava que chama assim, nada muda se você não muda. Qual vai ser a voz que nós vamos ouvir? Qual vai ser a voz que vai imperar nas nossas vidas? Qual será a voz que vai redirecionar a nossa vida?
Quais são os valores que vai determinar nesse momento da crise? Maria está dizendo aqui que para a gente ouvir a voz de Jesus. Eu posso afirmar que muitos dos problemas que nós enfrentamos em casa, na empresa, na igreja que frequentamos, diz respeito não a princípios de relacionamento propriamente dito, mas diz respeito ao fato de que nós não estamos vivendo o discipulado e obedecendo. Porque quando nós obedecemos, a transformação vem. Eu duvido um empresário que está pensando em recomeçar a vida de forma correta, volte-se para dentro dessa empresa trabalhando, eu tenho que lutar, eu tenho que ouvir a voz de Jesus para essa empresa caminhar para frente. Tudo começa pela nossa decisão simples. Quem é que nós vamos obedecer? Se eu constatei que não tem mais vinho, a pergunta é: quem é que eu estou ouvindo? Certamente existem vozes que tentam sabotar a voz de Jesus dentro de nós. Uma delas é a nossa própria vontade. Às vezes a nossa própria vontade ela é disfuncional. Porque quando você está vivendo num momento de crise, a nossa vontade é o quê? A nossa vontade é desistir, né? Não, e aqui Maria fala uma coisa, né? Faça tudo que ele vos mandar. Maria chega e fala assim: não tem mais vinho. Não tem mais vinho? Não tem mais vinho. E agora? Faça tudo que ele vos disser. Não, você vai ter que fazer uma escolha: subjugar a sua vontade, ou você vai subjugar a sua vontade à vontade de Deus. O casamento não está bem. Você tem uma escolha a fazer. Se você já constatou que o seu casamento não está bem, a pergunta é: você vai se subjugar a sua vontade, ou você vai subjugar a sua vontade à vontade de Deus? Jesus disse que aquele que segui-lo em primeiro lugar, tem que negar-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo. E aí é o seguinte: que voz eu vou ouvir? Os valores da cultura muitas vezes tentam nos pressionar e nos mover em outra direção, e muitas vezes diferente da direção que Jesus quer que a gente siga. E quando a gente chega à conclusão que o vinho acabou, que está acabando, decretar falência e dizer: realmente eu não tenho o que fazer, a não ser obedecer a voz de Deus. Porque não adianta a gente decretar falência, a gente reconhecer, e a gente também não ouvir a voz de Deus. Quando aqueles homens ali naquela festa decidem ouvir a voz de Deus, aí chega uma terceira etapa, muito interessante. Olha só os sinais que Jesus mostra para nós. Primeira coisa, reconhecer: não tem mais vinho. Reconhecer: Senhor, pesquei a noite inteira, não deu nada, estou lavando a rede. Senhor, eu estou tentando salvar esse casamento faz tempo, estou lavando a rede. Senhor, eu estou tentando restaurar essa família faz tempo, estou lavando a rede. Senhor, a minha empresa, eu já tentei isso, mas tudo do meu jeito, mas eu estou lavando as redes, não tem mais jeito. Segunda decisão é: quem é que você vai ouvir? Porque de repente, nesse momento, você pode ouvir uma voz: rapaz, você tira nota fiscal, você é maluco? Eu já não tiro nota fiscal. Não, rapaz, o presidente rouba, fulano rouba, cicrano rouba, todo mundo rouba, você é bobo. Nós não vivemos segundo a cultura desse mundo, nós vivemos segundo a cultura do reino, e o reino de Deus. Nós devemos obedecer porque Deus, Ele é fiel. E aí você ouve a cultura dizer o seguinte: rapaz, nesse país, empresário só ganha dinheiro roubando. O que é isso? Isso é uma profecia maldita que tentam colocar sobre a sua vida. Sobre a sua vida.
Porque não é todo empresário que é ladrão, não é todo empresário que rouba, não é todo empresário que sonega, não é todo empresário que tripudia sobre a vida dos funcionários. Eu conheço empresários que são pessoas extraordinárias, então não é todo empresário que dá sucesso, aliás, que só tem sucesso se rouba. Todo político é ladrão, todo pastor é ladrão, viu? Não, são profecias generalizantes que tentam levar você, quando você entende que o vinho acabou, você vai buscar um jeito de tripudiar aquilo, não adianta, nós temos que ouvir a voz de Deus. Ah, eu estou sem felicidade no casamento. Ah, rapaz, o negócio é o seguinte, qual é o cara de 25 anos de casado que nunca deu uma traidinha? Qual é o cara aí, rapaz, que não tem que buscar os recursos na pornografia para poder manter esse casamento em pé? O que é isso? São profecias generalizantes. Sabe qual é o risco que acontece? Quando você ouve uma profecia dessa, você dizer o seguinte, é mesmo, né? Você sabe que eu não pensei nisso? É mesmo, você está tomando uma profecia maldita pela sua vida, quando uma pessoa chega para você e fala assim, menina, não esquenta a cabeça não, adolescente é assim mesmo, todos transam. É mesmo, né? Não é. Quando chegar essas palavras diante de você, você tem que perguntar, quem? Você já percebeu que toda fala que é autodestrutiva, que vem para a nossa vida, ela não tem sujeito? É assim, estão falando por aí, estão dizendo por aí, todo mundo faz, todo mundo quem? Ah, você sabe, a gente é assim mesmo, né? A gente quem? Não, hoje você tem a oportunidade de obedecer aquilo que Maria falou nesse texto aqui, que a palavra de Deus está sinalizando, fazei tudo o que Ele vos disser. Terceira coisa aqui é o processo. Eu constatei que eu não tenho mais vinho. Eu tenho consciência de quem eu devo ouvir. Agora vem um processo. Uma coisa que passa desapercebido para muitos, e não sei se você notou nesse texto, esses potes aqui tinham de 80 a 120 litros. 6 potes de 80 a 120 litros. Numa época que não tinha água encanada. Numa época que não é você pegar um pote, você vai até a cozinha onde está acontecendo da casa, onde está acontecendo a festa, e você fala assim, eu vou encher esse pote de água aqui e vou levar lá para Jesus. Não. Não é colocar debaixo da torneira, não é puxar uma mangueira, não. Você tinha que pegar um pote pesado, ir até a cisterna e ir trazendo água e ir colocando nesses potes maiores. Não, olha só, deu um trabalho, né? Viu? Cuidar de uma igreja dá trabalho. Fazer uma empresa ser uma empresa vencedora dá um trabalho. Você cuidar, coordenar 60, 50, 100 funcionários dá trabalho. Deu trabalho. Nunca se questionou por que Jesus tinha umas manias assim? Ah, se Ele é Deus encarnado, tem o poder para transformar água em vinho? Não poderia dizer, olhe para aqueles potes ali, você olha para dentro dos potes e a água está lá dentro. Não. Por que Jesus dizia para um cego, não, faz lodo aí, coloca lodo nos olhos? Ou dizer para o outro, vai lá no tanque de Siloé, lave o seu rosto. Não, por que Jesus pediu para eles encherem os potes de água? Aqui Jesus diz assim, ó, encham os potes. E essa frase de Jesus é interessante, porque aqui está uma grande distinção entre as pessoas que até dizem que desejam uma renovação, contando que Deus faça uma obra extraordinária na vida delas. Elas dizem assim, meu casamento vai mal, meu amor se foi, meu vinho acabou, Deus, eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida. E a pessoa acredita, ela acredita, que ela vai vir na igreja, um pastor vai colocar a mão na cabeça dela, e ela vai voltar para casa, e o casamento está transformado. Não é assim.
Não é assim. Aí o sujeito, ele está com a empresa toda enrolada, porque passou durante muitos anos, tratando o funcionário de forma errada, fazendo a gestão errada, tudo errado, a comunicação errada, a gestão financeira errada, a comunicação errada. Aí ele fala, não, isso aqui acabou, eu vou buscar agora a orientação de Jesus. Aí ele vai no culto da vitória, ele vai em qualquer outro culto que promete que a vida dele vai mudar. Aí ele vem na igreja, o pastor ora por ele e ele volta lá para o trabalho dele, para a empresa dele, e de repente ele entra em uma empresa totalmente diferente. Não, não é assim. Tem gente que para salvar o seu casamento, tem que começar. Não é assim que faz a mudança. O problema é o seguinte, que nós queremos a transformação, mas nós não estamos dispostos a encher os potes de água. O empresário, ele quer a transformação da empresa, mas ele não está disposto a sentar na cadeira para aprender um novo jeito. Ele quer a transformação da empresa, mas ele não quer mudar a postura diante dos colaboradores. Não, é os colaboradores que tem que... Não vai acontecer. Olha só, essa parte aqui eu chamo de alinhamento. O que é alinhamento? É eu obedecer aquilo que Jesus fala para eu fazer, para eu ser. A maneira correta. Eu tenho uma constatação, eu reconheço. Eu agora sei quem eu devo ouvir, mas só ouvir resolve? Não. Eu tenho que ouvir e eu tenho que obedecer. O filho pródigo estava lá no chiqueiro. Um dia ele caiu em si, reconheceu. E aí o que o filho pródigo diz? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Pergunta, o filho pródigo mudou? Não. Quando é que ele mudou? Ele mudou quando ele colocou o pé na estrada e ele foi em direção ao pai. E se ele tivesse parado no caminho? Não passava de uma constatação. Ele teve que chegar até o pai. Ele abraçou e aí ele foi restaurado. Não, Jesus está naquela festa pronto para fazer um milagre, mas ele só vai fazer quando os potes estiverem cheios. Muito diferente da visão de milagre que muita gente está procurando. Eu quero que você hoje, na sua casa, comece a encher potes. Volta a abraçar. Volta a dizer palavras de carinho. Volta a reconhecer que você precisa ajudar em casa. Começa a encher potes, volta a abraçar, volta a compartilhar o seu coração. Como que as pessoas querem milagre? Não, eu não vou mudar, só vou mudar se ela mudar. Aqui não diz respeito a ela, diz respeito a você. Não, aqui, ó, o seguinte, pastor, é porque o senhor não conhece essa laia, o que é empregado. Empregado é uma desgraça, não é? Não é não. Onde é que você ouviu isso? Eu conheço muita gente que é funcionário que são excelentes, são pessoas extraordinárias. Eu trabalho com pessoas extraordinárias. Não, eu acho que a diferença entre querer ser alvo do milagre e querer ser instrumento do milagre. Nós vivemos numa sociedade hoje que muita gente quer ser alvo do milagre, mas não quer ser instrumento do milagre. Quando Jesus pede àqueles homens, encham os potes, Jesus está desafiando a eles se tornarem instrumentos do milagre. Seja um instrumento do milagre na sua empresa. Seja um instrumento do milagre nas suas relações. Seja um instrumento do milagre na sua família. Seja um instrumento do milagre na sua igreja. O milagre vai alcançar a vida deles sim, mas vai vazar a vida deles. Quando Moisés sai com todo o povo do Egito, ele olha para trás, vê o exército de Faraó, vem para destruir. Ele olha para frente, tem o mar vermelho, pergunta a Deus, ele pergunta. O que Deus diz para ele? Não, diz tão somente haja. E o que aconteceu? Quando a planta dos pés dos sacerdotes tocaram a água, o mar se abriu. Mas eles tiveram que marchar. Quando Jesus chega à cidade de Betânia, na casa do seu amigo Lázaro, Jesus ele vai ressuscitar Lázaro. O que Jesus ele fala para Lázaro? O que Jesus ele fala para o povo? Tirem a pedra.
Jesus poderia chegar em frente àquele túmulo e, através do seu poder, acenar com a mão e aquela pedra sair. Mas deixa eu dizer uma coisa: milagre, providência divina, Jesus, aquilo que você pode fazer na sua vida, Jesus não vai mover uma palha, porque Jesus ele só intervém na nossa vida nas áreas que nós não podemos fazer. Ah, você quer um milagre? Você está obedecendo o isolamento? Você está obedecendo as regras nesse momento da sociedade de sair? Você está no lugar somente aquilo que é necessário? Não, nós estamos fazendo e nós queremos um milagre. Nós queremos um milagre desobedecendo? Não. Volte a encher potes. Volte a querer ser um instrumento do milagre. Volte. Jesus para diante do sepulcro e pede aos homens: removam a pedra. Em seguida, Jesus diz o seguinte: Lázaro, saia para fora. Jesus faz o que era o impossível para os homens. E Jesus, ele é capaz de dizer: Lázaro, sai para fora. Existem pedras na nossa vida que nós não podemos remover. Existem pedras na nossa vida que nós podemos remover. Quando Jesus ele foi ressuscitado dos mortos, ele estava no túmulo, diz assim que as mulheres estavam descendo para o túmulo. E há uma frase ali na boca das mulheres, sabe qual que era? Quem nos removerá a pedra do sepulcro? Aquela pedra, elas não poderiam remover. Quando ela chegou, a pedra estava removida. Mas a pedra são os homens que têm que remover. Jesus transforma a água em vinho, mas quem tem que encher o pote sou eu e você. Então não dá para você buscar restauração na família, restaurar a alegria da família, com esse comportamento que você tem. Às vezes, chega em casa depois do trabalho, ninguém fala comigo, ninguém conversa comigo, eu estou cansado, e não sei o que. Não dá. Um pastor amigo meu, ele dizia o seguinte: é no segundo tempo que a gente vira o jogo. É no segundo tempo que a gente vira o jogo. E aí se revela o quanto de fato nós queremos a renovação. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto e começa a falar. No começo, que a gente sai da zona de conforto, é bem truncado, né? Tudo que eu estou colocando aqui não tem a ver com vontade, tem a ver com decisão. Tem a ver com decisão. Uma decisão de fazer. Não, sim. Por quê? Porque Jesus quer. Não é porque eu estou com vontade, não é porque Jesus quer decisão. Senhor, eu vou ouvir a tua voz. E Jesus está dizendo para você hoje: encham os potes. Talvez para alguns até recorrer à ajuda externa, porque existem pessoas que o orgulho toma conta e não consegue chegar para uma outra pessoa mais capacitada de falar assim: eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de ajuda na empresa. Eu estou precisando de ajuda no meu ministério. Eu estou precisando de ajuda na minha família. Diz o texto que eles encheram até a borda, até o limite, obedeceram Jesus até onde dava. E o último princípio aqui a frase vem do dono aqui do buffet. Diz que levaram um pouco de vinho para ele provar. Ele prova, e a primeira reação dele é esse noivo, ele é simplesmente doido. Porque todo mundo coloca o bom vinho. E você sabe como é que funciona vinho, né? Depois da segunda, terceira taça, aí você já não sente mais a diferença do vinho bom do vinho ruim. É assim que acontece. E o que Jesus fala aqui é isso: todo mundo coloca o bom vinho primeiro. Depois que o povo está alegre, o que é que faz? Aí coloca um vinho de segunda categoria. O noivo, o mestre Sala aqui, diz o seguinte: todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora? Quando os convidados, não, por quê? Olha só, aí vem o quarto passo. Sabe qual é o quarto passo? Milagre. Isso é milagre. A mesma afirmação que revela que aquele dono de buffet
achava um absurdo que aquele rapaz tinha feito, é a mesma afirmação que Deus faz. Olhando para as nossas vidas, é a mesma afirmação daquele homem que provou o vinho. A afirmação de Deus nessa história aqui é: por que você insiste em querer viver a partir de você mesmo? Por que você insiste em querer tocar essa família a partir de você mesmo? Por que é que você insiste em querer ter sucesso no seu negócio a partir das suas opiniões, Por que é que você não vem até mim e você vai perceber que eu tenho a resposta? Por que você insiste em se machucar tanto, fazendo o que você tem vontade? Por que é que você insiste em se ferir e ferir os outros, deixando-se subjugar e se formatar pela cultura, pela sua vontade? Por que você não toma a decisão hoje de ouvir e obedecer tão somente a voz de Cristo? Se você decidiu realinhar a sua vida à voz de Cristo, é hora de voltar para casa e encher pote. E aí o milagre acontece e você vai experimentar o vinho que só Cristo pode te oferecer. Esse vinho que eu estou falando aqui não tem para vender em lugar nenhum. Não tem para vender em lugar nenhum. Não é produzido por mãos humanas. O vinho que sacia toda a nossa sede, que resolve os nossos problemas existenciais, que nos renova, que nos dá uma nova força, que nos faz efetivamente experimentar o novo, só Deus pode nos dar. E aqueles que ouviram essa voz encheram os potes, encheram até a borda, e disse que a única coisa que você pode fazer é orar e torcer para que você volte para casa, disposto a ouvir a voz de Deus. O milagre é com Cristo, obedecer é a nossa parte. Encher os potes é contigo. Jesus ainda transforma a água em vinho. Eu não consigo transformar a água em vinho. Eu não consigo curar ninguém de coronavírus, mas eu consigo obedecer a voz de Deus. E a voz de Deus diz assim que nós temos que obedecer às autoridades. Eu consigo fazer a minha parte. E sabe de uma coisa? Como nação, nós podemos experimentar o maior milagre do mundo, de todo o mundo falar nas redes sociais e nos telejornais. O Brasil foi o diferencial na epidemia do coronavírus. Por quê? Porque nós fizemos a nossa parte. Jesus tem feito outra vez, Jesus vai fazer outra vez, mas nós precisamos tomar uma decisão. Que voz nós vamos ouvir? O vinho acabou. Quem eu vou ouvir? Passar pelo processo, obedecer, para que eu possa experimentar a vitória do Senhor. Não fixem isso. Essa história aqui de Jesus, toda essa sinalização de Jesus aqui, eu coloquei um tema chamado ciclo da renovação. Ciclo da renovação é essa: não tenho mais vinho, eu ouço a voz de Jesus, eu obedeço e eu vou fazer o que eu preciso fazer e aguardar o milagre de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus quebrante o nosso coração diante dos grandes desafios que nós temos. E eu profetizo sobre a sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, vai haver transformação na sua vida. Vai haver transformação no seu casamento. Vai haver transformação na sua família. Vai haver transformação na sua empresa. Vai haver transformação nas suas relações. Vai haver transformação no ambiente em que você vive. Vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, nós queremos nesse domingo colocar diante da tua presença
Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem que diante da vida tem experimentado a falta de alegria, a falta de gozo, o caos, ou talvez a tribulação, onde há nitidamente a percepção que o vinho acabou, mas nós queremos pedir esse domingo que o Senhor quebrante o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz, e obedecer os Teus estatutos, para que nós possamos experimentar coisas extraordinárias na nossa vida, nos momentos de crise, que o vinho do Senhor Jesus é melhor, não existe outra orientação. Eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, cura, restauração, renovação, Senhor, escrever uma nova história, realinhamento emocional, porque é isso que a Tua palavra nos garante, e é isso que a Tua palavra promete para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida. À noite temos um novo encontro. Compartilhe essa mensagem com alguém que pode ser abençoado através da ministração da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.